Com esse pensamento, vamos curvar nossas frontes e vamos orar. Santo eterno Deus e Pai que habita nos altos céus, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de elevar, Senhor, um culto de louvor e gratidão ao teu santo nome. Que o Senhor possa estar abençoando esse culto. Que tudo aquilo que for feito, Senhor, seja para a honra e glória do teu santo nome. Te pedimos e agradecemos. Em nome e por amor do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Neste momento, chegou um pedido de oração a cada um de nós, que William Fortes de Almeida, ele está internado no hospital Erasto Gettner e precisa de doação de sangue. Ele tem 21 anos e precisa de doação do sangue B negativo. Então, aqueles que tiverem esse tipo de sangue e puderem participar, ajudar esse irmão, que possam estar indo ao Erasto Gettner fazer a doação de sangue. Neste momento, vamos nos colocar de joelhos, aqueles que puderem, vamos falar com Deus. Santo eterno Deus, como acabamos de cantar, o Senhor é o Rei dos Reis, a Ti devemos toda a glória, a honra, e te pedimos que o Teu poder, a Tua glória se faça presente aqui no meio de nós. Por isso te louvamos e engrandecemos Teu santo nome, porque Tu és um Deus maravilhoso, que nos ama, cuida e que se faz presente na nossa vida e por onde andamos e vamos, pedimos que o Senhor sempre continue conosco na nossa caminhada cristã. Pedimos que o Senhor aumente a nossa fé a cada dia, que possamos testemunhar e falar do Teu amor àqueles que não Te conhecem. Por isso viemos aqui para ouvir e fortalecer a nossa fé em Ti. Abençoa a programação, abençoa esse irmão William que está internado, todas as pessoas também que estão internadas, passando por dificuldade, entregamos todos em Tuas mãos. Porque sabemos que o Senhor é o Senhor dos senhores e o médico dos médicos, o Deus que nos criou e que pode restaurar vidas. E por isso Te pedimos e confiamos no Teu poder para restaurar a vida de cada irmão e a nossa fé também. Fica conosco, essas bênçãos te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Agora nós teremos então, gente, a nossa admissão de lenço. Ela também vai ser rápida. Eu pedi a permissão para o Lar e Família, porque o desbravador, depois de 3 meses, ele precisa então ser admitido em lenço. Como a nossa cerimônia do Dia Mundial será somente em setembro, seria um tempo muito grande para o desbravador não utilizar o lenço. E eles querem muito usar esse lenço. Então, agora nós teremos então a entrada dos desbravadores que irão ser admitidos em lenço. Para o voto, posição. Pela graça de Deus, serei puro, bondoso e leal. Guardarei a lei do desbravador, serei um servo de Deus e amigo de todos. Descansar posição. A lei do desbravador ordena-me observar a devoção matinal, cumprir fielmente a parte que me corresponde, cuidar de meu corpo, manter a consciência limpa, ser cortês e obediente, andar com reverência na casa de Deus, ter sempre um cântico no coração e ir aonde Deus mandar. Lema: o amor de Cristo me motiva. Alvo: a mensagem do advento a todo mundo em minha geração. Para o voto de fidelidade à Bíblia, posição. Prometo fidelidade à Bíblia, a sua mensagem de um Salvador crucificado, ressurreto, prestes a vir, doador de vida e liberdade a todos que nele creem. Descansar posição. Então, assim, irmãos, esse grupo que está aqui na frente é um grupo que, desde o início do ano, eles estão fazendo algumas atividades para que eles possam ser desbravadores. Desbravadores não é só colocar um lenço no pescoço. Desbravador é um estilo de vida. E esse departamento da Igreja Adventista do Sétimo Dia investe tanto nos aventureiros, nós temos alguns aqui, o chefe está aqui, e nós temos o quê? Os desbravadores.
Os desbravadores é o quê? Que nem a Sandra falou. Existem algumas coisas que, se pudesse, nós faríamos pelos filhos da igreja. Mas, no entanto, esses adolescentes que estão aqui na frente, e esses juvenis, eles desde o início do ano estão cumprindo alguns requisitos. Como que eu faço, se alguém perguntar para você, como que eu faço para me ser desbravadores? Então você tem que vir, fazer a sua inscrição no Clube de Desbravadores, e você tem que vir participar das reuniões. Mas, no entanto, para você receber o lenço, você tem que saber o que significa esse lenço. Não é simplesmente pegar algo e colocar, que nem a gente vê pela rua. Às vezes o pessoal coloca uma faixa na cabeça para representar, para fazer alguma manifestação, bota uma fitinha no braço para protestar contra alguma coisa. Desbravador, ele é um estilo de vida. Como a Sandra colocou, tem meninos e meninas que o quê? Que ele fala do Clube de Desbravadores no domingo, na reunião, na segunda na escola, na segunda em casa, na terça na escola, na terça em casa, quarta, quinta, sexta, sábado, até o domingo de novo. Por quê? Desbravador é um estilo de vida. Nós vivemos desbravador. Nós não apenas usamos o lenço. E para cada um desses meninos e meninas que estão aqui na frente, receberem o lenço hoje, eles tiveram que o quê? Saber algumas coisas. Por exemplo, o lenço, ele tem uma simbologia. Se vocês observarem os lenços, eles têm 3 lados. Eles são em forma de um triângulo. E esse triângulo é o tripé, que nós chamamos, que simboliza o quê? O desenvolvimento físico, mental e espiritual. E esses 3 lados também simbolizam o quê? A divindade daquilo que nós acreditamos. Os 3 lados desse lenço, ele representa o quê? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nós temos nos lenços, presta o teu aqui, que existe um globo. Quando você é admitido em lenço, você não faz parte de um clube de desbravadores, no nosso caso aqui, o Clube de Desbravadores Soldados do Rei, da Igreja Adventista do 7º Dia do Sítio Cercado. Quando você é admitido em lenço, você faz parte do Clube de Desbravadores Mundial. Se você estiver aqui em Curitiba, com esse lenço, as pessoas vão saber que você é do Clube de Desbravadores. Se você for para a China, eles vão saber que você é desbravador. Se você for para o Paquistão, para qualquer canto do mundo, nós seremos desbravadores. Porque é uma organização mundial. E quando nós falamos sobre essa organização mundial ao qual nós pertencemos, nós estamos o quê? A Bíblia diz que o quê? Jesus disse que viria. Quando que Jesus viria? Retornaria a esse mundo? Quando o evangelho do reino fosse pregado a toda nação, tribo, língua e povo. E a igreja adventista já estão em quase todos os países. E os desbravadores também estão em quase todos os países. E nós primamos pelo quê? Primamos pelo desenvolvimento físico, mental e espiritual. E cada desbravador que está aqui, eles tiveram que fazer o quê? Estudar os ideais que foram recitados aqui na frente, estudar o hino dos desbravadores. Eles tiveram que estudar quais são as simbologias de todos os símbolos que tem no uniforme dos desbravadores. E eles tiveram que fazer uma prova. E nessa prova é o seguinte, quem tira acima de 7, prova que tem conhecimento suficiente para o quê? Para ser admitido como desbravador do clube mundial. Aqueles que tiram menos de 7, precisam estudar mais e fazer a prova de novo. Por quê? Nós temos que saber o porquê que nós pertencemos ao Clube de Desbravadores. E agora, neste momento, nós teremos o quê? A admissão em lenço. A partir desse momento, que o desbravador vai escolher alguém para que venha colocar o lenço nele. Ele faz parte o quê? Oficialmente do Clube de Desbravadores Mundial. Não somente aqui dos Soldados do Rei, mas de todo mundo. O Ministério Lar e Família agradece todos vocês que estão aqui nessa manhã, agradece todos aqueles que estão participando de uma semana com Deus, que são aquelas famílias que têm crianças na família, que a gente está o quê? Promovendo essa semana
para que nós possamos implantar na nossa casa e na nossa igreja o tempo que nós dedicamos a Deus. O título dessa semana, desse final de semana com Deus, do Lar e Família, tem como título: Minha Família nas Mãos do Senhor, reparando brechas. E você que está nos assistindo pela internet, que você possa também privar, estudar e colocar em prática o culto familiar na sua casa. Porque quando nós colocamos Deus para dentro, os problemas e as inseguranças quanto à nossa salvação saem pela porta fora. Porque quando nós colocamos Deus na nossa família, quando nós colocamos Deus na nossa vida, com certeza Ele está junto conosco. Só gostaria de colocar para vocês que ontem nós tivemos a nossa pregadora, que era a Jaque, que nós chamamos a Jaqueline Hofmeister, agora Senko, que é uma amiga nossa de longa data, que veio ontem falar sobre formas de você tornar atrativo o culto familiar. Hoje eu estarei pregando para vocês mais ou menos como a gente faz o culto e o que a gente pode incrementar nos nossos cultos familiares. E amanhã nós teremos aqui o pastor Ariel, que é o departamental para desbravadores da União Sul-Brasileira. Ele estará vindo, fazendo o culto com a gente amanhã e encerrando esse final de semana do Ministério Lar e Família. E às vezes vocês podem estar perguntando, se o tema e esse final de semana é do Ministério Lar e Família, por que eu estou vestido de desbravador? É que na verdade assim, como nós tínhamos a admissão em lenço dos desbravadores aqui do Sítio Cercado, e eu sou o responsável distrital para desbravadores do distrito do Sítio Cercado. Para as 4 igrejas do nosso distrito, eu sou o responsável, o distrital aqui. Então, eu tinha que vir. E eu também não podia perder o quê? A admissão em lenço do meu filho. Quem aqui é pai, quando nós nos casamos, o homem sempre fica pensando em ter um filho. Alguns homens torcem para que seja menina, mas alguns, eu acho que a maioria, torce para que o primeiro filho seja homem. Na verdade, isso já é meio cultural no meio judaico. E quando nós temos uma religião que ela é judaico-cristã, teve início lá em Abraão, e Jesus veio como Messias e reformulou algumas coisas e redirecionou, eu acredito que a nossa natureza continue. E quando a minha esposa estava grávida, eu torcia para que fosse um menino. E a minha esposa torcia para que fosse uma menina. E na verdade, depois a família toda dizia que era menina, e só eu lá num canto, meio reprimido, pela grande maioria, torcia para que fosse menino. E nós fizemos 5 ecografias para saber se era menino ou era menina. E nós conseguimos na 5ª, com 7 meses de gestação, que nós descobrimos que era menino. E lá em casa nós temos um problema, que a minha esposa, ela tem um problema hereditário, que chama-se hemofilia. E ela teve 2 irmãos, e os 2 irmãos eram hemofílicos. Hemofilia é um problema de gene. E a doença só se desenvolve nas pessoas de sexo masculino. A minha esposa, ela é portadora, mas não desenvolve na mulher. Muito raramente desenvolve hemofilia na mulher. Mas nos homens, dos irmãos delas, dos 2 irmãos, os 2 são hemofílicos. E quando nós tivemos o João Pedro, que era menino, eu tive uma alegria e uma tristeza, uma insegurança. A alegria que era menino, mas a insegurança ele seria um não doente. Porque a probabilidade, a mãe ela carrega o gene defeituoso. E acaba o quê? Acaba que nós ficamos ali apreensivos. Agora vai ser doente ou não vai ser doente? E graças a Deus, o João Pedro veio saudável e veio para alegrar a nossa família. Agora nós temos a Isabelle, que todos conhecem, ninguém dessa igreja não conhece, que é diferente. Mas assim, como a Sandra esteve aqui, para saber quem que o Dudu ia chamar para colocar o lenço. A Sandra
até se explicou aqui, olha, porque o Beto fez isso, eu fiz aquilo e agora o tio colocou. Mas assim, cada desbravador ele tem a oportunidade de escolher uma pessoa. E normalmente ele escolhe pessoas especiais. E eu estava conversando ali com a minha esposa e com a Cat me cutucando, perguntando o seguinte, ó, quem que o João vai chamar? Porque o João Pedro, ele tem uma afinidade muito grande. Além dos pais, ele tem uma afinidade muito grande pelos tios e pela avó. Como tem o tio Ju, que é desbravador também, tem a tia Vivi, que é desbravadora também, tem a avó, que é a avó coruja. Eu falo mal da avó, ele briga comigo. Porque eu falo que sogra, algumas coisas sobre a sogra, e ele me corrige. Não, pai, porque é minha avó. Então, assim, e a gente não sabia quem que ele ia chamar. E a Cat ficou me cutucando. Mas tudo bem. Mas assim, é um privilégio, gente. Para os pais que estão aqui, pelos familiares, quando os nossos filhos, os nossos familiares estão caminhando nos caminhos de Deus, a gente tem que dar todo o apoio. E o Clube de Desbravadores é um local onde a igreja cria líderes. Se vocês que são antigos de igreja podem pensar, das crianças que entram no clube, passa todas as classes regulares e se torna líder no clube, com certeza será um líder da igreja. Porque o Clube de Desbravadores ele tem algumas normas e algumas regras que direcionam a criança no caminho que ela deve andar. E quando nós falamos sobre o departamento Lar e Família, o Lar e Família está em tudo quanto é canto. O Lar e Família está no Ministério da Mulher, porque mulher faz parte da família. O Lar e Família está nos aventureiros, porque as crianças fazem parte da família. Nos desbravadores, a mesma coisa. Nos jovens também. Nos adultos, nos anciãos também. Nos diáconos também. Então, o Ministério Lar e Família é um ministério que permeia basicamente todos os departamentos. E quando nós falamos sobre adoração, culto familiar, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias lá em Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. Pessoal, então assim, ó, para as pessoas que estão participando da semana de adoração em família, foi dado ontem para vocês um cartãozinho desse, tá? Esse cartãozinho é a presença de vocês no culto de ontem, no culto de hoje e no culto de amanhã, que a gente vai encerrar com a entrega das casinhas, que eu já explico para vocês. Aqui tem um lugarzinho, vocês receberam ontem com um carimbo de sexta. Tem um lugarzinho para o carimbo de sábado e o carimbo de domingo. O carimbo está aqui com a minha esposa, tá? Daí na saída, aquelas famílias que estão participando podem estar procurando a minha esposa, que ela vai carimbar aí o cartãozinho de vocês, tá? Mas no final a gente pode estar passando. Ontem nós distribuímos essa revista. Distribuímos uma revista por família, tá? Que nessa revista aqui, que é o tema que nós estamos estudando, Minha Família nas Mãos do Senhor, Reparando Brechas. Aqui tem todo o conteúdo que foi abordado ontem, terá todo o conteúdo que nós abordaremos hoje, tá? E aqui nós temos várias formas e modelos de você tornar o seu culto familiar atrativo. Porque como a Jaque colocou ontem, o culto para as crianças é diferente do culto para adulto. O culto para adulto, você vai cantar um hino tradicional, você vai ler uma passagem da Bíblia, pode ler 2, 3, pode fazer um estudo bíblico completo de algum tema, que não tem problema. Mas quando nós falamos de crianças, elas têm uma percepção diferente. E alguns estudos colocam, que a gente vai estar abordando aqui, qual é o percentual que a criança aprende. Porque nós aprendemos com um meio que nos cerca. Então nós aprendemos uma quantidade com aquilo que nós ouvimos, nós aprendemos um pouco com o que nós falamos, com o que nós vemos e com o que nós percebemos. Tá? Até o paladar e o olfato faz parte do aprendizado. Então nós
precisamos o quê? Estar elaborando algumas formas para que nós possamos tornar o nosso culto familiar agradável. O objetivo do culto familiar não é que nós adultos vamos fazer o nosso culto e as crianças se encaixam nisso. Não, está errado. Nós precisamos fazer o quê? Um culto direcionado para as crianças. Depois, se você quiser fazer um estudo mais completo, quiser fazer um outro culto para você e para a tua esposa, não tem problema. Mas o culto familiar, quando nós temos crianças, ele deve ser o quê? Ele deve ser direcionado para elas. O mais importante do culto familiar é o quê? É que as crianças aprendam a ter um relacionamento com Deus. Vocês abriram a Bíblia em Josué, capítulo 24, eu vou abrir aqui. Eu tinha marcado. Não, está marcado ainda. Vamos lá. Josué, capítulo 24, versículo 15. 24:15 diz o seguinte: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós vemos que Josué, ele teve uma grande incumbência na sua vida. E essa incumbência era o quê? Moisés morre no monte, ninguém acha o corpo de Moisés. Moisés é sepultado e Deus chama Josué e diz o seguinte: Josué, você vai fazer esse povo entrar na terra prometida. E no entanto, era uma grande responsabilidade. E Josué no começo fica meio temeroso, mas Deus fortalece ele. Só passar para vocês, quais das famílias que não tem essa revista? Que não vieram ontem? Amor, veja lá se a gente consegue dar uma revista por família, tá? A Cat vai ajudar. Se não tiver, gente, a gente consegue mais depois e entrega depois. Amor, mais profundo lá. O pessoal está com a mão levantada. Então assim, pessoal, Josué tinha uma grande incumbência, que era pegar aquela grande multidão e entrar numa terra. E nós conhecemos a história. Josué fez tudo que Deus mandou. E Josué foi muito bem no seu empenho. Mas nós vemos que o quê? Que no final da vida de Josué, o povo começa... Porque assim, algumas pessoas ficaram. E alguns costumes ficaram naquela terra. E o povo de Israel começaram a o quê? A se desviar do que Deus tinha deixado para o povo. Porque Moisés começou a escrever a Bíblia. E eles já tinham alguns escritos que era para eles fazerem. Mas no entanto eles começaram a deixar. E chega um momento, Josué, ancião, reúne todo o povo. Depois a gente vê nos capítulos seguintes ali que Josué morre. Mas Josué faz uma última fala. E ele diz o seguinte: gente, vocês podem adorar os deuses desse povo, os deuses anteriores, daquilo que vocês trouxeram de cultura do Egito, da terra que vocês moram, do vizinho que adora ídolos e faz idolatria. Mas no entanto é o seguinte, gente, o que vocês vão fazer, vocês façam o que fizer. Mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. E nós vemos que o quê? Todo o povo de Israel, baseado nessa determinação e nesse exemplo e testemunho desse grande líder, nós vemos que o quê? As pessoas escolheram a servir a Deus. E quando nós falamos sobre exemplo, porque quando Josué diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, vocês já pensaram que muitas vezes na nossa casa, lá em casa acontece isso, a gente se reúne e a gente diz o seguinte: a gente vai jantar fora, vamos fazer um lanche. E daí a gente diz, a gente vai no espetinho. Daí tem os herdeiros que dizem o seguinte: a gente queria ir no Habib's, a gente queria ir no shopping, queria ir no McDonald's. As opiniões se divergem quanto ao gosto. E quando Josué diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, será que a casa dele, os filhos dele, os netos dele, quem sabe os bisnetos já, tinham essa mesma intenção?
de seguir o caminho que Josué colocava? Quando Josué diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele disse por quê? Porque ele havia educado os seus filhos no caminho do Senhor, que haviam educado os netos. Então ele podia responder pela família toda, que não eram poucos. Então quando ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é por quê? Porque ele havia ensinado. E essa forma de ensinar, que nós o quê? Que nós precisamos trabalhar com nossos filhos. Quando nós colocamos para os nossos filhos essa parte do ensinar, nós vemos que o quê? Que Josué fez o dever de casa. Eu gostaria de perguntar para você que está aqui hoje, você que tem filho, você tem feito o dever de casa? Se nós tivéssemos que dar fazer uma afirmação dessa em público, que no futuro nós teremos que fazer, no momento está tudo tranquilo. Nós estamos em momentos de paz. Nosso país é um país livre. Mas será que no futuro, se você tiver que dizer assim, eu e a minha casa fazemos isso, será que aqueles com quem você representa vai concordar com você? Isso vai depender do quê? Daquilo que você ensinou, dos valores que você passou para os teus filhos. Porque assim, as crianças aprendem 1% pelo paladar, 1,5% pelo toque, pelo tato, 3,5% pelo cheiro, 11% através do ouvido, o ouvir. E nós temos o quê? 83% do aprendizado de uma criança é pela visão. Então quando as crianças veem os pais fazendo algo, eles aprendem muito mais do que quando eles o quê? Ouvem. A criança, quando ela ouve, ela aprende só 11%. E depois que eu comecei a estudar esse manualzinho aqui, essa revista, eu percebi que algumas coisas que eu fazia não estavam totalmente certas. Porque as crianças aprendem mais vendo. Então quando nós vamos lá fazer o culto familiar, nós cantamos um hino, a criança aprende ouvindo 11%. E ela aprende 83% no ver. Então nós temos o quê? Algumas formas que nós podemos fazer, a revista traz, algumas formas com coisas simples que você tem na sua casa, para você fazer o quê? Para você ensinar as verdades eternas para os teus filhos. Eu gostaria que colocasse lá um videozinho para nós. Um videozinho não, um PowerPoint. Vai passando aí, que é o culto familiar da semana. Os irmãos têm feito o culto familiar, têm tirado foto, têm feito vídeo, feito áudio e mandado para nós. Que é a comprovação que eles estão fazendo. Isso é coisa de desbravador, gente. Eu só não pedi uma pasta porque ia ser demais. Mas é coisa de desbravadores. Nós temos o quê? Algumas famílias que mandaram. Eu não peguei todas as fotos. Mas é o que? São algumas famílias que estão fazendo, participando e estão mandando para nós. Para a gente ter o quê? Certeza que está sendo feito. Nós tivemos alguns que se prepararam para tirar foto, outros tiraram de qualquer jeito. Teve alguns que mandaram áudio, porque diziam assim, olha, vamos mandar áudio porque foto não dá, que nós não estamos bem. Mas é válido, o importante é que o quê? É que o culto foi feito. Nós temos que criar esse hábito de estar adorando a Deus nas primeiras horas ou nas últimas horas, no meio do dia. Esse aqui é um videozinho. Faz favor, volta ali e clica embaixo ali para nós. Aí, daí para frente. Tem um videozinho aí. Clica embaixo. Misericórdia. Deixa o vídeo. Tem problema não. Mas eram alguns vídeos que as crianças estão orando, que as crianças estão lendo, que você para olhar. Obrigado, Vinícius. Que você para olhar e você vê o quê? Como que as crianças observam. Não sei se vocês observaram ali, mas tinha um culto familiar que o adulto estava ali ajoelhado orando e a criança ajoelhada do lado. Isso é o quê? Isso é exemplo. Nós temos que mostrar para os nossos filhos como nós adoramos a Deus e quem nós adoramos.
E quando nós colocamos a nossa vida na mão de Deus, nós oramos, nós recebemos aquilo que nós oramos. Eu gostaria de contar uma história para vocês, que eu não vou contar. Eu vou chamar aqui um dos mais novos desbravadores mundiais que vem aqui na frente, que é o meu herdeiro. Ele vai contar uma história para vocês, depois ele vai contar do jeito dele, depois eu vou explicar. Que é o que? São coisas que acontecem na nossa vida que você não esquece. Porque são coisas que nós sentimos a mão de Deus. Ele vai contar uma história para vocês. A gente estava no parque brincando com a bola e a bola caiu no meio do lago. E daí a gente tentou fazer um monte de coisa, pegar ela, jogamos madeira, pedra para tentar pegar. A gente já tinha feito de tudo, a gente veio lá no comecinho da manhã, começamos a tentar pegar e a gente ficou até a noite tentando pegar. Só que daí a gente já tinha feito de tudo e não tínhamos conseguido pegar a bola. E daí eu fui orar e na hora que eu orei, veio um vento e a bola veio no lugar que a gente estava. Então assim, gente, tio Júnior está aqui, que sempre eles estão com a gente. Nós estávamos brincando no parque. Qual que é o nome daquele parque que tem estufa lá? Botânico, isso, eu esqueço. Nós estávamos no Jardim Botânico, o Júnior estava brincando com o João Pedro com uma bola de futebol. E daí depois o Júnior parou de brincar um pouco com o João Pedro, daí fui eu, né? O pai, misericórdia. Perna de pau, dei um chute na bola lá, chutei muito forte, eu joguei a bola dentro do lago. Tem um laguinho ali. E joguei a bola dentro do lago. E agora eu pensei, não, vamos esperar aí que o vento vem de um lado, vem do outro, empurra a bola, vai encostar no barranco, a gente pega, a gente não perde a bola. Mas quando a gente estava olhando, tinha outra bola lá, de alguém que já tinha perdido uma bola. E nós ficamos, a bola caiu, a gente foi, acho que a gente fez um lanche lá, e a bola caiu, era uma e pouca, 2 horas da tarde. E a bola ficava, e vinha o ventinho empurrando para um lado, eu pensava, agora vai, eu só dou a volta e pego. Não. Daí vinha, o vento parava, ela parava lá no meio. E daí o que a gente fez? O Júnior, líder master avançado de desbravadores, usou algumas técnicas ninja, mas o que? Jogou pedra, jogou pau, tentou cutucar com pau, jogava pau na água para fazer onda, para jogar a bola, e a bola não ia. Tem uns bambu que seguram umas arvorezinhas finas, olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha nenhum fiscal, arranquei um bambu daquele e tentei cutucar, nada da bola vir. Batia com o bambu na água para fazer onda, assim, para empurrar a bola para um canto, também nada. Peguei aquele bambuzão, tentei dar uma bambuzada na bola, para a bola ir no barranco, errei. E ficamos. Só sei que sim, irmãos, começou a anoitecer, escureceu, e nós estávamos lá no parque. E o João Pedro não queria ir embora sem a bola. E daí a minha sogra abençoada, também estava lá com a gente. E eu lembro que o quê? Nós estávamos lá, e daí eu peguei o João Pedro, e anoiteceu, mas assim, o lago ele tinha uma entradinha. Uma entradinha assim de terra, e tinha uma árvore. Tem árvore lá até hoje. E eu peguei o João Pedro, já estava à noite. E eu fui até lá com o João Pedro e falei, filho, o que nós já fizemos até agora? O negócio é o seguinte, filho. O que a gente podia fazer, a gente fez. Agora, o que a gente não fez ainda era o quê? Orar. Nós vamos se ajoelhar aqui e vamos orar. E você vai pedir a bola. Peça para Deus o que você quer. Você quer a bola, não quer? O pai não conseguiu, o tio Júnior não conseguiu. A avó nem tentou. Misericórdia. E nós vimos o quê? A bola não vinha. Daí fomos lá embaixo dessa árvore, nos ajoelhamos e o João Pedro orou. Pediu para que Deus resgatasse a bola para ele, que era a bola que ele gostava, e abriu o coraçãozinho dele para Deus, coraçãozinho de criança. Que isso já faz uns 3 anos já. Irmãos, é de se arrepiar. Nós oramos, ajoelhado, levantamos e ficamos olhando para o lago. E daí veio uma brisa no nosso rumo. E a árvore é uma árvore que tem as folhas, que é daquelas árvores que tem folhas assim para baixo, uns ramos bem fininhos com folhas. E eu me lembro que a árvore é grande, mas assim, o vento não soprava aqui
o vento não soprava aqui, o vento só soprava aqui, na nossa direção. É como se fosse um turbilhão de vento que foi empurrando a bola e nós ficamos olhando a bola e a bola vindo. A bola veio e encostou no barranco. Peguei a bola e dei pro João Pedro. Minha sogra disse ainda, como é que vocês pegaram a bola? Eu falei, a bola veio até nós. Então assim, irmãos, não sei se existe uma explicação científica para isso, mas eu e o meu filho, nós temos uma convicção. A oração dele que trouxe a bola para nós. Esse vento foi o sopro do anjo, foi o sopro de Deus, não sei. Mas foi o quê? Eu acredito que foi Deus que trouxe a bola para nós. Respondendo a oração de uma criança. E quando nós ensinamos as crianças a orarem, a colocarem a sua vida nas mãos de Deus, eles crescem aprendendo a confiar naquele Deus que nós confiamos. Nós vemos muito na Bíblia que as pessoas dizem o seguinte, que a Bíblia diz o seguinte, que eles falavam muito do Deus de Abraão. Depois eles diziam Deus de Abraão e de Isaac. E depois, você lê mais para frente na Bíblia, que o pessoal diz o seguinte, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Jacó, depois Deus trocou o nome de Jacó e colocou o nome de Israel. E nós vemos que o que? As pessoas diziam, porque nós acreditamos no Deus de Israel. E nós vemos que o que? Abraão ensinou a Isaac quem era o Deus dele. Isaac ensinou para Jacó, ensinou para Esaú também, não aprendeu muito, mas tudo bem. Ensinou quem era o Deus de Abraão e dele Isaac. E Jacó ensinou para as 12 tribos de Israel quem que era o Deus de Jacó, Israel, que era o mesmo Deus de Abraão. Então nós vemos que o que? A transmissão da informação era o que? De boca a boca. Depois nós tivemos Moisés que começou a escrever. Mas nós vemos que o que? As pessoas ensinavam para os filhos quem era o Deus que eles acreditavam. Não era um Deus qualquer, uma forma qualquer. Eles ensinavam como era. E por um estudo científico que nós temos hoje, você observa que o que? A criança ela tem uma influência muito maior pelo que ela vê do que pelo que ela ouve. Então quando nós vamos fazer o nosso culto familiar, nós temos que fazer o quê? Nós temos que fazer gestos, nós temos que criar, fazer encenações. E nós temos aqui que o manualzinho, ele ensina como você deve fazer. Para você contar a história, tem várias histórias aqui, várias formas. Nós temos aqui os muros, a queda dos muros de Jericó. Nós temos o que? Daniel na cova dos leões, os hebreus na fornalha ardente, a arca de Noé, Jonas e o peixe, a pesca maravilhosa, a menina cativa. Nós temos aqui o que? As formas de você brincar de esconde-esconde, usando palavras da Bíblia, usando personagens da Bíblia. Nós temos o que? Sobre as 10 virgens, sobre Jericó, sobre Davi e Golias. Nós temos vários exemplos aqui como nós podemos enriquecer o nosso culto familiar, transmitindo informação e valores para os nossos filhos. E nós vemos que o que? Que quando Jesus veio a esse mundo, ele nasceu de Maria e José era carpinteiro. E naquela época o ensino, a educação, a escrita também, era o que? Era a mãe que fazia. E nós vemos que o que? Que Jesus, embora amasse e respeitasse a José como pai, ele teve uma influência muito maior da mãe. Então agora eu falo para você que é mãe, que o que? A influência que você exerce sobre o seu filho é uma influência que pode transcender para a eternidade. Porque tanto o exemplo como aquilo que você ensina, porque normalmente as mães, na época de Jesus, elas passavam quase que 100% do tempo com os filhos. Hoje nós temos mães que trabalham. Temos mães que saem de manhã, deixa filho na creche, na escola, deixa com a vizinha, deixa com as amigas e faz o quê? Porque nós temos que, na nossa cultura e a nossa economia, não nos permite muitas vezes que a mulher fique em casa, apenas cuidando do lar e das crianças.
mas o momento que nós precisamos passar com os nossos filhos é de suma importância. A Jaque ontem trouxe uma apresentação que, não lembro agora quem que era o autor, mas que dizia o seguinte, que nós temos que passar o dobro do tempo que nós passamos com nossos filhos e gastar com nossos filhos a metade do dinheiro. Então você tem que gastar, deixar de dar mais coisas para o teu filho e passar mais tempo com ele. Porque a partir do momento que nós passamos o tempo maior com os nossos filhos aprendem de nós. Porque nós temos aquela história conhecida de todo mundo, que o quê? Que o pai chegava e o filho dizia para o pai, pai, o negócio é o seguinte, eu quero mostrar tal coisa. Ah, não, filho, o pai tem que trabalhar. E o pai tem que trabalhar, e o pai está ocupado e não sei o quê. E daí um dia o filho chegou com o seu cofrinho e disse para o pai, pai, o negócio é o seguinte, quanto que é 1 hora do seu trabalho? Quanto que o senhor ganha por hora? E deu o pai, mas por que você quer saber isso, filho? Ah, pai, eu quero saber. Por quê? Porque o pai estava sempre ocupado trabalhando para poder ganhar dinheiro. E o filho disse para o pai, pai, quanto o senhor ganha por hora? E daí o pai disse o valor. E daí ele falou assim, então tá aqui, pai. Aqui no meu cofrinho eu tenho dinheiro suficiente para me pagar 1 hora. Eu vou pagar 1 hora para o senhor. O senhor está sempre preocupado em ganhar dinheiro, eu vou dar o dinheiro para o senhor. Daí o senhor não tem mais preocupação com o dinheiro, o senhor pode passar 1 hora me dando atenção e conversando comigo, brincando comigo. Então nós temos que começar a pensar no tempo e na qualidade desse tempo que nós damos para os nossos filhos. Eu tenho um problema no joelho que eu não consigo correr. Eu trabalhei 11 anos no bombeiro e eu trabalhava de socorrista do SEAT. E socorrista do SEAT você tem uma técnica de elevação e de remoção de vítimas que você faz toda a força nas pernas. Você não faz força na coluna, você só faz força na perna. E nesses 11 anos eu machuquei meu joelho, de tanto levantar umas vítimas meio pesadas aí, e eu tenho desgaste de cartilagem no joelho. Se eu for jogar futebol, que eu amo jogar futebol, mas não posso. Se eu for jogar futebol, eu corro meia hora e o meu joelho trava. Eu encolho a perna e depois ela não estica. Porque gasta a cartilagem e pega osso com osso. Então eu não consigo jogar bola. Não consigo correr longas distâncias. Por quê? Porque ela tem esse problema no joelho. Mas algumas semanas atrás eu fui no mercado e comprei uma bola. Comprei uma bola porque assim, eu preciso jogar bola com meu filho. Se o joelho vai travar ou não vai travar, eu não sei. Mas que eu vou jogar bola com ele, eu vou jogar bola com ele. Eu tenho que passar mais tempo com o meu filho e com a minha filha, da forma que o quê? Que ele quer. Não somos nós pais que temos que dizer, filho, o negócio é o seguinte, vamos pescar. E o filho diz, não pai, eu não queria pescar, eu queria jogar bola. Ah filho, mas vamos pescar é bom. Não, você tem que fazer o quê? Nós temos que dar o tempo que eles querem naquilo que eles gostam. Porque é nisso que eles vão lembrar de nós. O meu pai não brincava muito com a gente. O pessoal das antigas aí sabe. Os pais não brincavam muito. Não tinha esse negócio do pai ficar dizendo todo dia, ai meu filho, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eram nas atitudes deles que a gente viu o amor. Porque eles não diziam. E se eles enrugassem a testa assim, podia saber que o pau ia torar. A cinta ia comer. Então para de fazer o que está fazendo e sai de fininho porque senão apanha. Mas era a forma deles que eles foram educados. O meu pai nunca disse para mim que me amava. Mas ele nunca precisou dizer. Porque sempre na atitude dele eu via o amor que ele tinha para conosco. E nós precisamos o quê? Dar tempo e tempo de qualidade. Como que eu lembro do meu pai brincando comigo quando era criança? Os pais não brincavam. Eu me lembro do meu pai que eu falei, pai, o negócio é o seguinte, faz uma arapuca para mim que eu quero pegar um passarinho. E daí meu pai, meio cansado, trabalhava na roça, filho, tem uma peneira ali. Quem sabe o que é uma peneira? Já viram uma peneira? Ô, benção, todo mundo sabe. Filho, tem uma peneira lá, a gente vai ter que achar os paus, achar um arame, fazer essa arapuca. Vamos pegar aquela peneira ali, vamos armar a peneira mesmo, você pega o passarinho com a peneira. E eu lembro do meu pai fazendo o quê? Armando peneira para mim, para pegar passarinho, me ensinando a fazer armadilha para pegar os bichinhos lá, pegar passarinho, pegar animal.
que naquela época meu pai caçava. E até hoje eu sei fazer as armadilhas que ele me ensinou quando eu tinha 7 anos. Então são momentos que eu lembro, porque eram momentos importantes para mim. Então quando nós vamos passar tempo com a nossa família, isso também a gente pode ampliar para o quê? Para o esposo e para a esposa. A Jaqueline falou aqui ontem, para quem não estava aqui, que um dia ela estava mal e ela queria que o marido sentasse perto dela e ficasse com ela, conversando com ela. O marido veio e disse assim: amor, eu vou lavar a louça. Vou deixar tudo organizadinho. E a Jaque disse ontem o seguinte para nós: mas eu não queria que ele lavasse a louça. Os homens que lavam louça são os abençoados. Por quê? Não são todos os homens que ajudam as esposas, inclusive dentro da igreja. Eu mesmo sou um, que eu lavo louça pontualmente. Eu não gosto de lavar louça, porque eu passei muito tempo lavando louça. Então, mas assim, volte e meia eu vou lá e lavo a louça. Hoje a gente não deixa a louça suja, eu e João Pedro. Mas são coisas que o quê? Que eu tenho que dar o tempo que a minha família precisa, não o tempo que eu tenho disponível. A gente não pode dar para os nossos filhos e para o nosso cônjuge aquilo que sobra. Nós temos que dar o quê? Nós temos que deixar as sobras para outros momentos e outras pessoas. Eu posso dar a sobra, mas para quem está dentro da minha família, do meu convívio familiar, eu tenho que dar o quê? Aquilo que a pessoa pede, aquilo que é mais necessário. Se a esposa quer que você sente, maridos, se a esposa quer que você sente, converse com ela, porque homem é diferente. Quando a minha esposa perguntava, agora eu estou me educando. Quando ela perguntava para mim: amor, como é que foi o seu dia? E eu respondia: bom. Ela não queria que eu dissesse que era bom. Ela queria que eu sentasse, que eu dissesse para ela: olha, amor, hoje eu levantei pela manhã e quando eu saí, eu passei pelo carro, eu saí do condomínio, e quando eu andava, eu vi tal coisa, eu via tal coisa. Quando eu cheguei no trabalho, eu observei que o quê? Que uma criança corria, entendeu? As mulheres são mais românticas, então elas gostam de histórias mais longas. Homem é mais pontual. Como é que foi o seu dia? Bom. Ah, você foi naquele curso, como é que foi? Legal. Ah, você foi comer na casa do irmão lá e coisa e tal, e como é que estava lá a comida, o pessoal que estava lá? Comida boa, pessoal legal. E mulher gosta de o quê? Mulher gosta de ter a atenção. E para você, homem, demonstrar atenção para a mulher, você precisa do quê? Você precisa conversar com ela sobre o assunto que ela quer, e você precisa ter uma imaginação um pouco mais fértil. Não pode ser o quê? Ao ponto. E as mulheres também. Quando você vai conversar com o teu marido, que ele chega cansado do trabalho, e quando você pergunta: amor, como é que foi o dia? Ele diz: bom. Isso quer dizer o quê? Ele está cansado, ele não quer conversar, ele quer ficar quietinho lá. Então nós precisamos o quê? Nós precisamos nos entender. O pastor Ariel vai pregar para vocês amanhã, e eu lembro de um sermão que ele pregou o seguinte: quando ele casou, ele quase largou da mulher, da Marla, que é a esposa dele. Daí eu falei: mas pastor, como é que é o negócio? Olha, o negócio é o seguinte: na minha casa, na casa do pastor Ariel, era o seguinte: quando alguém da casa tinha um problema, a família inteira dizia o seguinte: está com problema, vamos nos afastar, deixa ele no cantinho dele, ele vai pensar, vai digerir, e quando ele tiver a necessidade, ele vai vir para nós e nós vamos acolhê-lo. Então, na família do pastor Ariel, todo mundo ficava no cantinho. Tem um problema? Fica no cantinho, todo mundo respeitava a privacidade de quem estava no cantinho. Mas já na casa da Marla, era o contrário. Alguém da família tinha um problema, o pessoal ia para a sala, ou ia para a cama, para o quarto da mãe, para o quarto da pessoa, e todo mundo subia em cima, e todo mundo estava do lado, e fala para mim, chora comigo aqui, e todo mundo abraçava, todo mundo ficava junto. E daí o pastor Ariel casa, e daí a mulher tem um problema, o que ele pensa? Ela precisa de espaço, ela precisa respirar e precisa pensar. E ele se afastava. E daí a Marla chorando lá com problema, sei lá, chorando, de repente triste ali, dizia o seguinte: o meu marido não me ama. Eu estou aqui com um problema e o abençoado está lá na cozinha, está lá não sei aonde, e não vem me dar atenção. E quando o pastor Ariel tinha um problema, ele dizia o seguinte:
Eu estou com um problema, daí a Márcia vinha, abraçava e conta para mim, amor, e fala comigo. Não, amor, eu preciso pensar um pouco, eu não estou bem. Não, mas fala, amor, fala comigo, fala aqui comigo. E abraçava. Não, abre o coração, pode abrir, eu estou aqui, eu sou tua esposa, eu te amo, fala comigo. E ele dizia, não, mas eu quero ficar no meu canto. Então nós temos o quê? Compatibilidades. Quando nós falamos o quê? Entre cônjuge, marido e esposa. Você tem que saber como que o seu cônjuge gosta de ser tratado. Se o abençoadinho quer ficar lá no cantinho, na caixinha dele, quietinho lá, deixa o abençoado lá. Se a esposa gosta de que você esteja junto, que você fale, que você abrace, que você se coloque à disposição, vá lá. Nós precisamos reconhecer a cultura que a pessoa cresce. Porque senão dá problema. Os dois se amavam, mas tinham o quê? No começo tinha problema. Até que descobriram que o seguinte, que quando ela descobriu, quando eles sentaram e no passar da vida deles e conhecendo a família, eles descobriram como um faz o outro feliz. E a pergunta para quem é solteiro é o seguinte, quando a menina ou o menino pergunta, ou um pede o outro em casamento, o pessoal fica muito pensando, por que ele quer casar comigo ou por que ela quer casar comigo? Gente, a resposta é uma só. Se a resposta for diferente, abandone o barco, corra, fuja. Porque quando você vai se casar, você se casa não para você ser beneficiado. O objetivo do casamento deve ser o quê? Fazer o outro feliz. E você tem que ter o quê? Esse pensamento a vida toda, porque casamento é um só. Quando você casa, se você, menina, perguntar assim para o teu namorado, noivo, sei lá, amor, por que você quer casar comigo? E ele dizia, ai, minha bela, meu amor, quero casar com você porque você é bela, porque seus cabelos, você é linda. Abandone, fuja. Por quê? Beleza um dia acaba. Então, assim, a resposta certa, meninos abençoados, a resposta certa é o quê? Eu vou me casar porque eu quero fazer você feliz. Quando você casa para fazer o outro feliz e você se empenha nisso e coloca Deus no relacionamento, não tem como dar errado. Tem um filme que diz o seguinte, que o cidadão, a esposa fez uma pergunta para o marido, que o marido tinha um problema de marca-passo, e o marca-passo deu um problema, começou a apitar lá, daí foram para o hospital, daí era só um problema no marca-passo, o coração estava bom. E a mulher muito preocupada com o marido, e daí o marido disse, amor, relaxa. Porque quando for a hora que Deus escolher para mim descansar, ninguém vai impedir. Não tem médico, não tem hospital, nada vai impedir. Quando chegar a hora, vai ser a hora e acabou. Por quê? Quando Deus determinar, está determinado. E antes de Deus determinar, nada vai me tirar desse mundo. Então, quando nós colocamos nossa vida nas mãos de Deus, Deus toma conta. Deus conduz os nossos passos. E nós vemos que o quê? Tem um casal aqui que eu nunca lembro o nome deles. O menino lá, é Dinei? Ou Dinei? O Dinei e a esposa, eles estão grávidos. Tá? Não é só a mulher que fica grávida, não. A mulher engravidou, o homem automaticamente faz parte do pacote. Então os dois estão grávidos. E vocês viram que nas fotos aqui, apareceu que eles estão fazendo culto familiar todos os dias. Participando do nosso programa, que é o programa para filhos. E nós vemos que o quê? Quando nós estamos grávidos, nós já somos pais ou não? Nós já somos pais. Uma informação científica. Quando o bebê está dentro da barriga, e o pai e a mãe faz o culto familiar com o bebê, o bebê entende? O bebê escuta o culto familiar? Escuta. Existem estudos científicos que mostram que o quê? A criança já nasce, quando a criança nasce, ela já sabe o tom da voz do pai e da mãe. Ela já conhece o pai e a mãe pelo ouvir. Então, por isso que eles estão fazendo o culto familiar. Por quê? Eles estão ensinando o bebê que vai vir, não muito longe, logo, nós temos aí mais um bebê na igreja. Eles estão fazendo o culto familiar com o bebê na barriga, por quê?
Porque eles precisam ensinar o filho dele no caminho que deve andar. E esse aprendizado começa o quê? Intraútero. Antes do bebê nascer, ele já ouve e ele já entende. E nós vemos que o quê? Que aqui também tem uma página que fala só o quê? Culto para bebês. Como que você, está lá na página 25, como você pode fazer o quê? Dar atenção e fazer um culto relacionado com os bebês. Depois nós temos o quê? Culto para crianças maiores, tem várias sugestões. Tem várias sugestões de modelos. Nós temos algumas dicas sobre o quê? Tapete para culto. Nós temos a questão das bolsas para sábado. Tem pessoas que fazem o quê? Monta uma bolsa e coloca literatura dentro dessa bolsa e brinquedo dentro dessa bolsa, que ela vai ser aberta só no sábado. Quando a criança vai para a igreja, ela já sabe o quê? Qual é o brinquedo que ela brinca no sábado? Qual que é a literatura que ela lê e que ela vê aos sábados? Lá em casa é o seguinte: durante a semana a gente faz o culto com as crianças, a gente ora com eles, mas eles assistem filmes e desenhos seculares. E a Isabela é o seguinte: quando eu pego e coloco um filminho, que ela gosta muito de José, o príncipe do Egito, né, filha? Ela gosta do príncipe do Egito. Quando chega na sexta noite, antes do pôr do sol, quando a gente está terminando as atividades para a gente se reunir e fazer o culto, eu vou lá e coloco príncipe do Egito. Quando eu coloco o príncipe do Egito, sabe o que ela pergunta? Pai, é sábado. Eu digo, é sábado. Então, assim, existem algumas formas que você vai fazer o quê? Vai demonstrar para a criança que aquele momento é um momento especial, que é um momento de culto familiar ou um momento de sábado. Que essa semana nós estamos trabalhando com essas casinhas. Tá? Para quem não estava ontem, essas casinhas, está escrito aqui, ó, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa casinha, nós vamos estar presenteando cada pessoa que participou todos os dias da semana, de segunda a domingo, amanhã, que fizeram o culto familiar e mandaram foto para nós. Dessas pessoas que têm o quê? Crianças de 10 anos para baixo. Cada pessoa dessa vai ganhar uma casinha dessa. Que essa casinha, ela tem uma luz. E o objetivo dessa luz não é um abajur. Já falei pela 5ª vez já. Essa casinha não é um abajur, porque ela tem uma luz. É uma casinha que vai simbolizar o quê? Momentos especiais com Deus. Então, quando nós formos fazer o culto familiar, a criança vai lá e coloca a casinha na tomada. E automaticamente a luz acende. Quando termina o culto, a criança vai lá e tira. Quando você vai fazer o culto de pôr do sol da sexta, a criança vai lá e coloca na tomada e a luz acende. Para a criança e para nós também, toda vez que a gente está andando pela casa e a gente olha a casinha com a luz acesa, vai simbolizar para a criança que ela está nas horas sagradas do sábado. A criança passa durante a semana e a casinha está com a luz apagada. Isso quer dizer o quê? Não é sábado. E quando você acender a luz da casinha, a criança já vai saber que é hora do culto ou do sábado. Então, o objetivo, como nós vemos que 83% as crianças aprendem observando, essa casinha, o objetivo é o quê? Nós pontuarmos na nossa vida nossos cultos familiares e os momentos das horas sagradas do sábado. Que amanhã, no final do culto, a gente vai estar fazendo o quê? Presenteando as pessoas que participaram. Tá? Teve alguns adultos que não têm filhos menores de 10 anos que perguntaram, mas eu posso participar para me ganhar uma casinha? Daí nós dissemos, não. Mas por quê? Eu faço culto familiar. É que na verdade é o seguinte, nós não temos verba para dar uma casinha para todo mundo. A gente gostaria de presentear todas as famílias da igreja com uma casinha dessa. Mas neste momento a gente está priorizando quem? As famílias que têm crianças com 10 anos para menos. Para que o quê?
para que nós possamos desenvolver em nossa casa o quê? Uma forma de você simbolizar, de você sinalizar para a família que é o quê? Que são horas sagradas do sábado ou são horas sagradas que nós passaremos na presença de Deus no culto familiar. Os judeus têm algo parecido, que os judeus chamam de mezuzá. O que é o mezuzá? Eles pegam um texto de Deuteronômio, escreve num papel, dobra, coloca dentro de uma pecinha, e essa pecinha ela é pregada na porta da casa. Quem que prega? Um líder religioso judeu. Ele vai lá, a pessoa escreve com o próprio punho, que aquela parte lá de Deuteronômio que diz o seguinte, que quando você vai falar sobre a lei ao levantar, ao deitar, e você vai escrever ela nos umbrais da sua porta, para quando você sair, você vê escrito, e quando você entrar, vê escrito. Para os judeus não ficar escrevendo tudo na porta lá e não vai ficar bonito, eles criaram o mezuzá, que é essa pecinha que coloca na porta. E toda vez que eles passam pela porta, eles olham para o mezuzá, botam a mão, pensam naquelas palavras de Deuteronômio e sai. E quando eles entram, eles botam a mão e entram. É como se estivesse sempre pensando na lei de Deus e o que Deus colocou. E a ideia da casinha é uma ideia parecida, que algumas famílias já têm, que a igreja já usa há algum tempo, mas que nós estamos lançando aqui agora para o quê? Para que simbolize o nosso culto familiar. Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Isaías 54. Isaías 54. Isaías 54, 13. Isaías 54, 13 diz o seguinte. Quando Isaías começa a falar sobre o futuro glorioso de Sião, a Jerusalém, que diz o seguinte: todos os teus filhos serão ensinados no Senhor, e será grande a paz para os teus filhos. Então, quando Isaías coloca que todos os filhos da nação de Israel seriam ensinados pelo Senhor, ele estava dizendo o seguinte, o que João diz lá, que Jesus diz o seguinte, lá no livro de João, que eu vou para o Pai, mas eu vou deixar o Consolador, que ele vai fazer o quê? Ele vai trazer à memória de vocês tudo aquilo que vocês verem, ouvirem e lerem. Então o Espírito Santo faz esse papel tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. E o Espírito Santo faz esse papel na vida das crianças. Então a partir do momento que nós fazemos o nosso culto familiar, que nós oramos ao nosso Deus, nós estamos o quê? Nós estamos inculcando na mente deles que quem é o Deus em quem nós acreditamos. E nós sabemos que o nosso Deus, ele não está longe, ele está perto. E Jesus em breve vai voltar. Ontem nós simbolicamente o quê? Colocamos aqui na frente esses papelzinhos recortados como se fosse uns homenzinhos e menininhas, como se fosse uma família. Nós colocamos aqui o quê? Cada família veio e colocou o homenzinho lá, esse símbolo, que é o quê? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oremos. Santo eterno Deus e Pai que habita nos altos céus, gratos te somos, Senhor, pela mensagem que o Senhor tem conduzido. Te agradecemos, Senhor, pelos filhos que nos destes. Que teu Santo Espírito, ó Pai, dê sabedoria a cada pai e a cada mãe, para que possa conduzir, Senhor, os seus pequeninos para o encontro de Ti. Sabemos, Senhor Jesus, que o Senhor em breve voltará nas nuvens dos céus. E que nós possamos, como pais, levantar as nossas cabeças e dizer: eis aqui, Senhor, os filhos que nos destes, e que eternamente passaremos contigo, ó Pai. Que o Senhor perdoa naquilo que temos falhado. Abra-nos, Senhor, a nossa mente e o nosso entendimento. Dá-nos sabedoria para conduzir os pequeninos, ó Pai.
nós te pedimos, Pai amado, abençoe todas as famílias desta igreja e de toda, Senhor, a igreja mundial. Que nós possamos estar nos preparando como família, Senhor, para um breve encontro contigo nas mansões celestiais. Devolva-nos aos nossos lares e dá-nos, Senhor, um restante de sábado na tua presença. Nós te pedimos em nome e por amor do teu Filho Jesus. Amém, Senhor.